Olá, iremos dar início em mais uma aula de geografia. O nosso mundo, ele é formado atualmente, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, por 193 países. Observem que os países, eles estão representados por cores, certo? Onde essa cor, né, cada cor que ele está representado ou pintado, mostra o limite territorial desses países, também chamados de nações. Nós temos o maior em extensão territorial, que é conhecido como Rússia, e o menor é Andorra. Alguns países também que são pequenos, eu creio que vocês já ouviram falar, nós chamamos de países. No entanto, a ONU ela não os considera como países. O Vaticano, eu creio que vocês já conhecem de noticiário devido ao Papa. Então, é um país ou um território voltado para a Igreja Católica, onde é a residência oficial do Papa. E Taiwan, eu creio que vocês já ouviram falar também de Taiwan, na China. É uma província chinesa, onde tem grandes indústrias que produzem coisinhas para nós. Cada país exerce soberania no seu território, onde dentro desse território existe um estado, que é formado por algumas instituições, as quais organizam o determinado espaço, o qual pertence a esse país. Nesses territórios ou nesse país podem existir várias nacionalidades, vários povos. Alguns podem se identificar com aquela cultura, com aquele costume daquele país ou não, certo? Nós vamos usar como exemplo o nosso país. O nosso país, ele tem o seu espaço, o qual um estado, né, um governo, exerce a sua soberania, onde os povos ou as pessoas que moram, que habitam o território brasileiro, têm seus costumes, seus hábitos, suas crenças, enfim. No entanto, existe um outro povo diferente, vamos se dizer assim, chamar diferente pelo fato de que eles têm outra cultura, outro idioma, outra crença, que é o povo indígena. Então, o povo indígena, ele até pode se reconhecer como brasileiro ou não. Ele também pode reivindicar a construção, né, de um próprio território. Nós falamos que esses países, os quais estão representados aí pelas cores, onde eles estão delimitados, certo? A ONU reconhece 193. No entanto, existem territórios que exercem ou que são governados ou influenciados por outros países. Nós podemos usar como exemplo aqui a Groenlândia. A Groenlândia ela está localizada nesse continente, que é o continente americano. No entanto, ela faz parte do território
dinamarquês, certo? Já deu aqui nessa porção que é da América Central, nós vamos ter um lugarzinho chamado Porto Rico. Porto Rico é um território que pertence aos Estados Unidos e está na América Central. Então, eu creio que próximo aqui ao Brasil, vocês já viram ou ouviram alguma coisa relacionada à Guiana Francesa, né? Que a Guiana Francesa ela também é um território pertencente à França. Se encontra no continente americano, parte América do Sul, e pertence ao comandado, né, onde o país localizado aqui na Europa, quem tem influência, né, e comanda esse território. Bom, quando um determinado grupo não se reconhece como parte daquele determinado país e onde ele, com outro grupo de pessoas, eles têm uma outra cultura, falam outra língua, têm outros costumes, a tendência é que busquem uma separação daquele território, a construção de um país próprio, certo? Então nós vamos falar a respeito de duas regiões que estão localizadas na Espanha. A Espanha ela é um país localizado na Europa. Aqui a Espanha, certo? Então é um país europeu. Nela nós vamos encontrar nesse país duas regiões que lutam pelo reconhecimento do seu território, que nós vemos aí o povo basco e o povo catalão, certo? Então nós vamos observar que esses dois territórios, eles almejam a formação de um país, de uma nação autônoma. O povo basco, nós vamos falar primeiro dessa região. A região com o nome País Basco é uma região pertencente à Espanha e é uma região semi-autônoma. A sua autonomia é só em questão de legislar a saúde e a educação. As outras questões, quem irá decidir é a Espanha, ok? Na década de... Aqui existe um povo que não se identifica com os costumes, com a cultura, com o idioma da Espanha. Então, eles lutam pela sua independência, pelo seu território, para a construção de um país, o que nós chamamos de separatismo. Existe um grupo chamado ETA, que já foi um grupo extremamente considerado terrorista. O ETA, um grupo terrorista, que significa Pátria Basca e Liberdade, já provocou vários atentados na Espanha, com bombas, atentados os quais
dizem que é reivindicando a construção do seu país, né? A liberdade, a sua separação, a sua autonomia, a sua independência. Esse grupo, em 2011, ele assinou um cessar-fogo, abaixou as armas. Atualmente ele não pratica mais atentados terroristas, mas isso não quer dizer que ele não busca a liberdade, a independência, a construção do seu país. Sim, só que agora na diplomacia. Esse grupo, antes de 2011, na década de 50, 60, o ditador espanhol Francisco Franco reprimiu esse movimento, o movimento separatista, e onde foi proibido esse povo falar o seu idioma, né? Eles tinham que usar a língua espanhola, não iriam mais usar a sua língua. Tanto o País Basco quanto a Catalunha foram proibidos. A região da Catalunha é a região mais rica da Espanha. É onde está localizada a cidade mais populosa da Espanha, Barcelona. Inclusive tem um time de futebol que leva esse nome. E a cidade mais importante em questão do turismo. É a cidade turística mais importante da Espanha. Também é uma região que busca a sua independência, a sua autonomia econômica, política dentro da Espanha. Esse desejo de separatismo só ressurge em 2008. A partir daí começam algumas manifestações para a separação desta área. Essa região, ela é muito dependente economicamente da Espanha. Por quê? Porque as suas transações comerciais são feitas a metade ou em sua maioria com a Espanha e a outra parte com os países que compõem a União Europeia. Lembrando que quando nós vimos lá o mapa da Europa, vamos dar uma olhada. Os países que compõem a Europa também fazem parte, aqui a Europa, fazem parte de um bloco econômico chamado União Europeia, certo? Eu creio que muitos já leram alguma coisa a respeito da União Europeia, inclusive já ouviram falar do Reino Unido. O Reino Unido é composto pela Irlanda, pela Inglaterra, pela Escócia e pelos países de Gales. Então, já ouviram falar que o Reino Unido está em processo de saída desse bloco econômico. Então, os países mais ricos, vamos se dizer, mais desenvolvidos do mundo compõem a Europa, esse continente. Então, a área que nós estamos falando, a Catalunha, ela comercializa com a Espanha e com os outros países da Europa, certo? Então, economicamente, ela depende muito Em 2014, houve uma consulta à população para saber se era um anseio geral essa separação. E 80% da população da Catalunha disse sim para o separatismo. No entanto, como era só uma consulta para saber
ainda assim houveram muita manifestação em relação a esse resultado. Muitas pessoas foram à rua para pedir que fosse reconhecido, né, esse processo de independência, de autonomia. Mas ainda não foram atendidas essas reivindicações. Ainda País Basco e Catalunha são áreas pertencentes à Espanha. Por enquanto, são dependentes politicamente, economicamente, desse processo e fazem parte da Espanha.